Tá vendo esse número? Ele é um tanto especial. Mas para você entender ele, primeiro você precisa entender como funciona o Dan Reform. O Dan Reform é um teste de nivelamento, com cada Dan sendo composto por 4 mapas, sendo Jack, Tech, Speed e Stamina. E ele vai desde o primeiro Dan até o Epsilon. Mas para dar clear, você precisa seguir simples regras. Primeira, você não pode pausar de forma alguma. Segunda, você precisa chegar no final do Dan com pelo menos 96 para contar clear. E por último, são só permitidos usar esses mods. Caso contrário, seu clear será inválido. Caso tenha conseguido 96, parabéns, agora seu Dan representa seu respectivo nível. Agora que vocês já sabem o que são os Dans, quem me acompanha há um tempo sabe que eu tô no beta faz bastante tempo. Bem é como dizem, pro beta nunca sobra nada. E o próximo passo é a gama. Mas meu nível de habilidade está estagnado faz bastante tempo. E uma coisa que me motivou a voltar a praticar com mais frequência foi um teclado novo. A comida está pronta. Jantar agora tem feijoada. Comprei feijoada. Pô, a história foi mais ou menos assim. Meu irmão chegou pra mim, né? Perguntou se eu ia comprar algum teclado novo. Eu falei, pô, devo comprar, cara. Mas só mais perto de maio. Aí ele falou, não, mano, pá, que é melhor tu comprar agora, que o preço de importação vai aumentar. De novo? Ah, não. Aí eu comecei a dar uma pesquisada, ele me ajudando. Van 60 Pro. Beleza, no precinho. Aí comprei o teclado, 3 anos preso na alfândega. Aí depois de um tempão, finalmente chega o teclado. Mas então, por que eu comprei um teclado Rapid Trigger? Bem, tem uma diferença muito grande entre um teclado convencional e um Rapid Trigger. E é exatamente o que eu vou explicar a seguir. Receba a inteligência. Num teclado mecânico comum, existe um ponto fixo de atuação. Ou seja, para registrar um clique, você precisa apertar até um ponto específico, assim como é para soltar. Já no teclado com Rapid Trigger, isso não acontece. Não tem um ponto fixo. Você pode configurar o quão cedo ou quão fundo você quer que a tecla acione e resete. Por isso, num teclado comum, você está preso no delay do próprio switch, e no Rapid Trigger, o input só depende do seu dedo. Isso deixa tudo mais rápido, mais preciso e responsivo. Principalmente para jogos que exigem tempo de resposta rápido, variando desde FPS até jogos de ritmo. Agora, vocês já sabem como funciona o Rapid Trigger. E eu já tenho o Rapid Trigger. Então agora eu vou mostrar a primeira semana que eu tive com o teclado e minha adaptação com ele. No primeiro dia, eu só joguei mapas mais fáceis, que eu não estava acostumado com o teclado ainda. Eu tinha deixado o teclado no mais sensível possível. Eu me arrependo um pouco de ter feito isso. Eu não estava conseguindo fazer os releases dos LNs e, para piorar, o meu reach estava uma porcaria. Então, o segundo dia foi marcado por tentativa de adaptação. Eu não estava acostumado ainda com o teclado e não estava conseguindo jogar nem mapa fácil direito. E meu principal problema foi ter que lidar com as long notes. Eu não conseguia soltar long note, estava muito diferente. Mas foi passando o arm-up, eu fui me aquecendo e eu comecei a testar mapas mais complicados. Até que eu fiz esse score na cama. Foi aí que eu me empolguei um pouco, então eu fui jogar a Reflex da Gama. Não foi uma boa ideia, mas tá bem melhor que ontem, né? Convenhamos. Cara, eu tava estranhamente me sentindo melhor, tava me acostumando mais rápido, meu arm-up não demorava tanto. Eu acho que eu já tava pegando o jeito, tipo 20% melhor mesmo.
Meu rate não tava pesando tanto e acontecia muito que eu tava fazendo muito misclick durante essa sessão. Então eu abaixei só um pouquinho o ponto de ativação do teclado. No meio da sessão, o Phantom me deu uma mãozinha para configurar o teclado e tinha algumas configs que eu precisava ativar para conseguir extrair melhor o Rapid Trigger dele. Tamo junto, Phantom. Fiz algumas outras plays até que boas, mas eu não sinto que estou extraindo 100% do meu teclado ainda. Cara, incrivelmente eu tava jogando muito melhor nesse dia. Eu comecei a fazer ratio e não tava pesando nada. Tava conseguindo fazer meu warm-up sem problema nenhum. E até alguns mapas de LN híbrido, meu ratio tava até legal. Eu acho que as configs que eu coloquei ontem, que deixa o release menos sensível, beneficiaram. Eu fui gradualmente subindo a dificuldade e até que eu joguei a HAL. Eu consegui bater meu recorde na HAL, eu não tava esperando por isso. Foi aí que eu hypei, né? Eu comecei a jogar mapas mais difíceis. Mesmo que a minha accuracy não esteja tão boa, a coisa que eu mais estou sentindo agora nesse teclado é que meus mísseis foram cortados na metade. Eu quase não tô errando. Eu fiz essa play na Seed Grifa e eu vou ter minha vingança. Eu ainda vou pegar S nisso aqui. Nessa sessão, eu evitei um pouco a LN e foquei um pouco mais no Rice para ver se meu teclado realmente me beneficiava nele. Então, eu forcei em mapas de Jack e Stamina. Para ser honesto, eu senti muita diferença. Como eu tinha dito, os meus erros caíram pela metade e agora mesmo eu estou começando a ver os resultados. Esse teclado é muito bom. Bom, nessa sessão o meu rate não estava tão bom quanto nas outras, pelo menos no aquecimento. Foi aí que eu comecei a jogar mapas mais puxados, tipo Purple Palace. E para minha surpresa, eu estava combando demais, eu estava sinistro aqui. Aproveitando isso, eu fui jogar Seed Grifa e para minha surpresa eu consegui a minha vingança, eu consegui finalmente pegar S nesse mapa. Mais pra frente na sessão, eu tentei jogar esse mapa Ranked de novo e eu consegui meu recorde de PP, esse mapa é muito roubado. Mas fora isso, minha sessão eu acho que eu não extraí tanto do meu teclado assim, eu acho que eu tô me acostumando e tô conseguindo jogar o híbrido um pouco melhor. Hoje completa uma semana desde que comecei a usar o teclado novo. Então, eu decidi fazer uma sessão mais livre, jogando o que desce na telha. A diferença de quando eu comecei para agora é gritante, o teclado tá muito tranquilo de usar, bem diferente como era no começo. E para ser honesto, ele já facilitou vários patterns, tá muito mais suave de jogar. Eu sinto que eu tô cerca de 90% adaptado, que me levou a fazer plays muito boas, tipo essa na King Atlantis. Agora que eu tô derrustado e acostumado com o teclado, é só partir pro objetivo, dar clear na gama. Então, a minha meta é, preciso dar clear na gama até o dia 15/5, que é o meu aniversário. Então, a partir daqui, eu vou mostrar como foram minhas sessões até o bendito dia.
Então, família, o que acontece é o seguinte: daqui a 1 hora é meia-noite. Eu não passei gama ainda. Então, o que vocês vão ver agora é minha última tentativa de passar gama a tempo para concluir meu objetivo. Então, fique aqui com a gameplay da minha última tentativa. Eu consegui gravar Rindican, então vai ficar um pouco mais dinâmico. Keeps going this way, I just might break your fucking face tonight.
Vamos! Eu consegui, putz grila. Caraca! Mano, eu tô tremendo. Então, né, com essa minha reação um pouco fora da curva, eu chego ao final desse vídeo. Quero agradecer a você que assistiu até aqui. Quero agradecer ao pessoal que tá mandando mensagem de incentivo, o pessoal que acompanhou de perto minha jornada. Não vou conseguir colocar todo mundo aqui, mas muito obrigado. Foi muito desgastante, mas ainda bem que deu tudo certo no final, no último dia, na última hora. O vídeo vai lançar um pouco tardinho em relação ao Clear. Eu queria fazer um vídeo um pouco mais elaborado e acabei me atrasando por alguns motivos pessoais, mas estou muito contente. Espero que ele sirva de inspiração para quem estiver assistindo. Eu quero ficar de recordação que foi um Clear bem especial, né? Que eu me esforcei bastante para conseguir. E com isso, o que eu posso extrair de conclusão com essa minha jornada, desde trocando de teclado com Rapid Trigger até chegar na gama, é que com o preço do teclado magnético, ele vai ser muito mais acessível a vários novos jogadores. Isso é uma coisa muito boa. E principalmente, se você joga osso, eu recomendo muito que você compre um teclado magnético. Mas a verdade é que ele não vai te deixar melhor, não da noite pro dia. Para jogar com teclado magnético, você ainda precisa adaptar e evoluir com ele. Exige muita paciência. É um estilo de jogo bem diferente do teclado convencional. É algo que só experimentando para vocês entenderem de verdade. Mas ainda assim, se vocês procuram trocar de teclado, eu recomendo 200% de irem atrás de um Rapid Trigger. Então é isso, né? Obrigado por assistir e até um outro dia. It's time to drink water. 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 Ai, ai, comer um tomate com sal, né?